Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja. E se tem paulada com Paulo, tem pedrada com Pedro e Tiago. Tiago é um amor. Hoje damos início a 2 Pedro, começando no capítulo 1. E antes de começarmos esse vídeo, quero chamar a sua atenção para você que gosta dos perguntais. Faz muito tempo que não fazemos né? A gente transicionou por crises. Depois fez uns episódios esporádicos aí com o Nick, com o Luca. Mas eu quero fazer algo específico a respeito de Mukogawa. Se você sabe o que é Mukogawa, tamo junto. Se você não sabe, eu quero só chamar a sua atenção. Vou deixar o link aqui embaixo. Soltei um post na comunidade do YouTube. Vou coletar perguntas por lá sobre esse projeto específico. O projeto do anime, do mangá, da série de livros de ficção sombria. Enfim, dito isso, voltemos às cartas à igreja. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançam a fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. As introduções das epístolas são sempre... Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Olha só que interessante. Nós recebemos, mediante a graça de Deus, tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Deus nos deu suas mais preciosas promessas, para que por meio delas nós nos tornemos participantes da natureza divina. Mas isso diz respeito a algo que acontece magicamente conosco ou algo que demanda esforço? Versículo 5. Por isso, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor a fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Uma pausa antes de entrar no 10. Eu não estou dizendo que o que Deus fez por nós é algo que nós recebemos mediante ao nosso esforço. Perceba a resposta interessante no versículo 5, por isso, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude da vossa fé. É uma ideia constante no Novo Testamento que algo imerecido foi feito por nós, mas que agora nós precisamos dar uma resposta a esse algo imerecido que foi feito. Se o poder de Deus tem nos dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, certamente não há uma insuficiência do que nos é concedido da parte de Deus. Então entenda, não estou pregando que essas coisas nós podemos merecer, ou uma forma de legalismo onde o nosso comportamento é o que nos faz digno de tal recepção. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo que não nos falta, e o que nós recebemos da parte de Deus, nós devemos em esforço, e empregando todo o nosso esforço, a acrescentar a virtude da nossa fé. E o versículo 10, ele traz muito pensamento sinérgico por trás da soma dessas duas verdades. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são as verdades sinérgicas aqui? Justificação, em primeiro lugar. Eu não tenho nada que eu pudesse fazer para justificar a mim mesmo. Essa salvação que eu da parte de Deus recebo, eu recebo pela graça mediante a fé. Quero dizer, não é esforço nem mérito meu. Fidelidade, entretanto, é uma responsabilidade daqueles que são justificados. Motivo pelo qual até a noção de pecado varia uma vez que você crê. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Perceba, pecado no singular. Agora Pedro, Tiago, outros, o próprio apóstolo Paulo vão falar com a igreja sobre pecados plurais. Por quê? Porque existe um pecado na conta daquele que não crê em Cristo, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado e explica qual que é esse pecado. Inclusive na passagem, que é o pecado de não crer em Cristo. Logo, tem esse pecado na conta daquele que não crê. Porque o resto dos possíveis tropeços no caminho
caminhos são mediante o entendimento de quem é Cristo. Então, no certo sentido, existe muito maior responsabilidade para aquele que crê do que aquele que não crê. Existe maior prestação de contas. Existe um ponto a ser vencido pelo que não crê, enquanto existem vários a serem vencidos pelo que crê. Então, eu continuo precisando de graça depois de crer. Justificação, nada que eu possa fazer. Fidelidade, eu preciso empregar todo o meu esforço para agir de um modo correspondente ao que o Senhor fez em mim. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição. Meu chamado e eleição é recebido da parte de Deus, mas o meu comportamento firma isso. Para quê? Para que eu não tropece jamais. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obviamente, essa é uma longa conversa, especialmente quando a gente cai em termos soteriológicos, vão haver munição forte dos dois principais campos dessa conversa. O importante é que a gente saiba conversar sobre essas coisas de uma maneira sensata, mas que a gente não feche a porta para conversar sobre aplicações da vivência do Evangelho, porque, meu irmão, eu só quero pregar Jesus e eu estou fazendo isso junto com aqueles que discordam soteriologicamente de mim. Eu acho que a ênfase que nós não podemos discordar, e o que Pedro traz aqui, né, em 2 Pedro no capítulo 1, é que existe uma sinergia entre o que nós recebemos da parte de Deus e o esforço que agora nós empregamos para que possamos viver de um modo digno do Evangelho. De novo, não tentando merecer o que foi feito, mas em resposta mediante ao que foi feito, que eu não poderia merecer. Versículo 12. Por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Esses lembretes não são para aquele que está tropeçando. 1 Coríntios 10 diz que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. O lembrete sempre nos é lícito. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Porque a mensagem da verdade nunca pode estar presa aos mensageiros da verdade. A ideia de que tem que haver continuidade, não que não tem que haver mensageiro. Versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa e seguinte voz lhe foi dirigida: esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Em duas ocasiões, o batismo de Jesus, a transfiguração no monte, Pedro parece estar falando específico da transfiguração, embora não me recordo de cabeça onde foi. O seu batismo foi no Jordão, então não era no monte, tem que ser a transfiguração. Fecha a matemática. Tem dia que na correria eu tenho que sentar para gravar e oferecer o que eu já tenho, sem fazer muitos estudos prévios. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Algumas declarações importantes aqui antes de caminharmos para a conclusão. Não seguimos fábulas engenhosas quando fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, por si só, é poderoso. O Evangelho apresentado em sua simplicidade é poderoso. Me vem à mente 1 Coríntios 18, que a pregação do Evangelho é loucura para os que não creem, mas salvação para os que creem. E também um lembrete de que o Evangelho não é um conto engenhoso, não é uma fábula, isso é algo que realmente aconteceu, e nós temos da parte de Pedro esse testemunho poderoso, como uma testemunha ocular. E o que ele vem trazer em respeito aqui não é simplesmente a ressurreição de Jesus, o que o mesmo também enfatiza, mas a majestade do Senhor Jesus que eles testemunharam na transfiguração do monte, a voz que do céu disse: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado, ouçam o que ele tem a vos dizer. Eu acho muito interessante também esse ouçam o que ele tem a dizer, me vem à mente, é o que? Levítico ou Deuteronômio? Que Moisés diz ao povo que seria levantado do meio de Israel um profeta semelhante a ele, ouçam o que ele tem a dizer, ou Deus vai cobrar isso de vocês. Esse legislador que não é simplesmente um servo, mas filho do dono da vinha. E um lembrete poderoso, às vezes eu transito em ambientes diferentes
teologicamente falando. Eu sou amigo de pessoas de denominações diferentes, de linhas teológicas diferentes, e às vezes o rigor acadêmico de um me constrange ao crescimento, e às vezes a sensibilidade ao espírito de outro me constrange ao crescimento. Eu constantemente me encontro tendo que equilibrar o meu conhecimento bíblico, a minha prática de igreja, a minha devoção pelo Senhor, mas algo que é um bom lembrete a todos os campos do espectro, sabendo de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida pela vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzido pelo Espírito Santo. Esse Cristo para quem a Bíblia aponta, para quem esses livros antigos apontam, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa boa notícia, meus amigos, é poderosa para salvar. Dito isso, bom estar com vocês de novo. Próximo episódio continuamos com 2 Pedro 2, até a última epístola. Valeu!